Olá, mais uma vez com vocês o programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. Gostaria de lembrá-lo sempre que o nosso programa tem o objetivo de falar com você que está passando pela experiência do câncer. Falar com sua família, falar sobre qualidade de vida, sobre os tratamentos e as dificuldades que encontramos ao nos depararmos com uma doença tão grave. Nós adotamos o programa Simonton, né, que é todo estruturado para trabalhar diversas fases do adoecimento. Hoje nós vamos falar novamente, especificamente do programa Simonton e vamos falar especialmente de relaxamento e visualização, porque boa parte das pessoas tem bastante dificuldade de fazer o relaxamento, de dúvidas com relação se a visualização está correta ou não está. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Lembrando que o livro de referência é Com a Vida de Novo, do Carl Simonton. É um livro que você encontra facilmente em qualquer livraria, e lá você tem todas as etapas e todas as informações para você aprender, compreender o que está acontecendo com você e até aplicar o programa. Então, vamos à observação, né, desse pequeno momento que é essencial. O programa é bastante baseado na visualização e eu quero que você se lembre que a visualização ela vai trabalhar com o aumento do seu sistema imunológico. Vocês estão lembrados? Né? Toda pessoa que por algum motivo tem um câncer ou uma doença crônica provavelmente está ligado à questão da queda do seu sistema imunológico. E é uma grande contradição, porque o tratamento também vai rebaixar muitas vezes a sua imunidade. Então, é um foco muito importante você entender que o seu sistema imunológico precisa ter controle e precisa fazer esse trabalho, né, de aumento do sistema imunológico. E aí, através do relaxamento e da visualização, que isso é possível. Vamos falar, então, dos benefícios de você investir no relaxamento, de você investir nessa visualização. A primeira coisa é diminuir o medo. Porque muitas vezes quando a gente está doente, uma doença tão grave, e logo vem na nossa mente as questões de morte ou de tratamento prolongado, a gente tem uma sensação de perda de controle. Então, ao fazer o relaxamento e a visualização, você começa a diminuir o seu medo. Quer dizer, você começa a levar luz a todas essas dificuldades que você tem, todas essas imaginações que você tem, e o relaxamento e a visualização, eles são muito importantes para isso. Então, um dos benefícios é diminuir o medo. Uma outra situação bastante interessante é que, ao fazer o relaxamento e a visualização, você começa a mudar a sua atitude. Você começa a fortalecer a sua vontade de viver. Porque lembra lá no primeiro, que é diminuir o medo? Quando você está com medo, quando você está em pânico, você só pensa em doença e morte. A ideia é que a gente comece a pensar no circuito da saúde. Então, a atitude também começa a mudar. Né? Então, primeiro vem o nosso pensamento, o que eu posso fazer, eu devo pensar mais positivamente, eu devo imaginar que o meu sistema imunológico está melhorando, que eu vou vencer a doença. Isso começa a mudar a sua atitude diante da vida. E até em relação à gravidade da doença, né? Você começa a pensar em outras possibilidades, inclusive a possibilidade de cura. Uma outra coisa importante que acontece são as mudanças físicas no nosso sistema imunológico. Então veja, o sistema imunológico é um sistema que está dentro do seu corpo e ele tem interligação com todo o seu corpo, né? Com os neurônios, com o seu coração, com o seu pulmão. E aí você começa, através do relaxamento e da visualização, você começa a ter mudanças físicas nesse sistema. E naturalmente, você vai começar a ter um equilíbrio hormonal melhor. O teu humor vai mudar, né? O nosso humor é muito baseado em hormônios. Então, esses hormônios começam a se modificar de maneira positiva. Então, você começa a ter uma mudança emocional, você começa a ter uma mudança física, em virtude das mudanças desses padrões de pensamento. Nós temos alguns programas que falamos somente disso, né? Das nossas crenças, daquilo que muitas vezes a família fez nos acreditar, como é a vida, diante de um conflito eu devo agir assim ou assado. Então nós começamos a repensar todo esse nosso sistema, esse padrão, né? Na verdade é um padrão que já existe há muito tempo com você.
E o câncer traz isso para você, né? De você começar a repensar a tua vida e esses padrões. O que está bom para você, o que é saudável, o que não é. Então, vamos falar também da avaliação das crenças. Todo esse programa te ajuda a fazer uma reavaliação das crenças. E por isso você começa a fazer mudanças. E você pode examinar quais são as crenças boas que você tem que te levar em frente, que você é capaz de superar tudo isso, e aquelas crenças que, por exemplo, o câncer é uma doença muito perigosa e leva todo mundo à morte. Quando você começa a perceber que você tem uma tendência a pensar de maneira negativa, você começa a transformar a sua vida, você começa a transformar todas essas crenças e começa a fazer uma avaliação. O relaxamento e a visualização vai te ajudar bastante a olhar para essas crenças e começar a ver o que é importante para você e o que não é. O relaxamento e a visualização também é um instrumento de comunicação com o inconsciente. Então, toda vez que você relaxa, que você fica consigo mesmo, que você percebe uma crença, você está entrando em contato com essa parte inconsciente sua, que talvez tenha muitas informações sobre o que é a vida, o que é bem-estar, o que é estar nesse mundo, como é se relacionar com as pessoas. Então, ao relaxar e você estimulando todas essas percepções, você está trazendo não só coisas que talvez possam te incomodar, que possam contribuir com a doença, como você vai encontrar uma fortaleza que estava lá escondido no teu inconsciente, né? E a força de vida que você tem que você nem sabia que tinha. Uma outra situação, principalmente do relaxamento, é diminuir a tensão e o estresse. Principalmente se você fizer isso de maneira regular. Lembre-se que é para fazer relaxamento e visualização, a princípio, 3 vezes ao dia, principalmente quando você está em crise. Então, isso vai diminuindo a tua tensão, vai diminuindo o seu estresse, inclusive você começa a perceber que isso tem um efeito benéfico no corpo. Porque, veja, a vida agitada que nós levamos numa cidade como São Paulo, ou em qualquer cidade metropolitana, é altamente estressante. E aí eu pergunto para você, quando é que você para? Quando é que você tem 10 minutos para você? Então, com o relaxamento ou com essa ameaça da doença, você começa a ficar mais disciplinado e você começa a relaxar mais vezes. Então, isso diminui bastante a sua tensão e o seu estresse. É importante também com esse sistema confrontar e alterar a atitude de desespero, de falta de confiança, que estão muito ligadas à depressão e à ansiedade, né? Então, todo relaxamento, toda visualização vai levar você a imaginar, a princípio imaginar, e depois você vai mudar o seu comportamento. Mas você começa imaginando que você pode recuperar a sua saúde e o que você vai fazer com esse bem-estar. O que você vai fazer se você tiver uma boa saúde? Né? Então, tudo isso vai mudando todo o seu sistema de crença, a tua parte hormonal, e isso é extremamente benéfico. E eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nesse momento bastante difícil da sua vida. Vamos falar um pouquinho agora como superar os possíveis problemas com o processo de visualização. Porque, é claro, você nunca fez, não sabe como que é esse processo, e a gente sempre tem algumas dúvidas, e cada pessoa funciona diferente. Então, alguns problemas que a gente já sabe que vão aparecer. Algumas pessoas são mais visuais, algumas pessoas são mais sinestésicas, né? Então, elas sentem com maior facilidade. Outras pessoas percebem de uma maneira diferenciada. E outras até pensam em palavras. Então, quando nós falamos, por exemplo, veja o seu sistema imunológico. Algumas pessoas, elas sentem, né? Sentem-se bem, né? Ao imaginar o sistema imunológico, e elas não veem os sistemas, mas elas sentem que estão trabalhando com essa energia. Outras sentem o sistema imunológico com uma sensação de bem-estar. Então, para cada pessoa, esse processo é diferente. Não se incomode. Todos eles são funcionais e você tem o seu específico. O importante é que você, ao fazer esse processo, você se sinta confortável. Então, não se incomode se você não conseguir ver exatamente uma imagem.
E com o passar do tempo, você fazendo todo esse exercício, essas imagens, elas começam a se entrelaçar. Então, às vezes você pensa na palavra, você tem uma sensação, e muitas vezes acaba tendo a imagem como um indicador do sistema imunológico. Então, fique tranquilo que você vai chegar lá. Um outro problema que nós encontramos quando estamos relaxados e pensamos em fazer a visualização é a tendência à divagação. Então, de repente, nós estamos pensando que o sistema imunológico está funcionando, que ele está atacando o câncer, e daqui a pouco me aparece uma preocupação. Eu tenho uma conta para pagar, amanhã eu tenho um exame, eu esqueci de falar para alguém alguma coisa importante, o meu trabalho, enfim, uma série de coisas que a gente fica divagando, que fica nos chamando, né? Isso em função da falta de concentração, que fica bastante agravada pelos remédios, pela dor, pelo medo. Então, quando você perceber que você está divagando, pergunte a si mesmo, por que você está divagando? Eu gostaria que você não levasse muito tempo fazendo isso, mas pelo menos 5 minutos. Né? Será que eu estou fugindo? Será que tem alguma outra preocupação que está chamando a minha mente? E muitas vezes você pode dizer para essa preocupação, para esse pensamento, aguarde um pouquinho, fique um pouquinho ao meu lado, que assim que eu terminar a visualização, eu vou dar atenção para você. E normalmente esse pensamento, essa preocupação, ela cede, porque ela quer também a tua atenção. E quando você diz que vai dar atenção, a divagação desaparece. E depois você retoma o exercício novamente. Uma outra dificuldade é a sensação de que a gente tem que dizer que o câncer está murchando, que está encolhendo, e você diz assim, isso é uma mentira, porque assim, os exames estão mostrando, o médico está falando que o meu tumor está crescendo. Então veja, nós pretendemos que você imagine um resultado lá na frente. Porque evidentemente, se você está começando agora, fazendo as suas químios, rádio ou qualquer outro tipo de tratamento, é possível que ele esteja crescendo ou que esteja estabilizado. Muitas vezes, algumas medicações não funcionam para você. Então, é preciso mudar a medicação para uma outra medicação que funciona para você. Então, a ideia não é que neste momento, enquanto você está fazendo a visualização, que o tumor está desaparecendo e está murchando. É um resultado que você pretende com a visualização. Então, fazendo isso diariamente, aos poucos, você vai obtendo o resultado. Lembrando que, para termos uma doença crônica, para termos um câncer, um tumor, a gente investiu maciçamente durante anos sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, quando fumamos, quando bebemos, quando nós comemos alimentos inadequados, quando a gente deixa de fazer exercícios físicos. Então, tem muita coisa que você passou 10, 20, 30, 40, 50 anos fazendo. E uma visualização, evidentemente, não vai diminuir o tumor imediatamente. Mas veja, você é dono desse processo. Então, você falhou de alguma forma, agora você toma o seu poder, você toma a sua direção, a direção da sua vida, a direção do seu corpo, e começa, através da visualização, mandar novas informações para que seu sistema imunológico reaja e ataque o câncer. Lembrando que toda modificação que nós precisamos fazer, uma mudança, um caminho neuronal novo, que a gente precisa, no mínimo, 21 dias fazendo diariamente este novo caminho, essa nova crença, esse novo pensamento, essa nova atitude. Pois o tempo que se leva para fazer uma nova conexão neuronal é de 21 dias. Então, veja que você ainda tem bastante tempo para fazer a visualização e que esse processo começa a acontecer. Lembrando também que você precisa imaginar não só que seu sistema imunológico volte a funcionar e ataque o câncer, e que realmente em algum momento ele vai começar a regredir, mas que também a medicação, a quimioterapia é seu aliado. Né? Eu sei que a gente tem efeito colateral, tem muito enjoo, traz uma série de outras consequências, mas na hora da visualização você tem que começar a fazer uma parceria com a medicação, porque veja, é você, o seu sistema imunológico e a medicação atacando. Como é que um câncer vai sobreviver a isso? Então você tem todas as condições e toda a energia para fazer isso. Então,
atenção à visualização e ao relaxamento. Um bom relaxamento antes e um pouco mais de concentração para não ficar divagando, vai fazer com que a visualização seja feita de forma bastante correta, bastante intensa, e esse processo vai acontecer. A visualização, ela não é um método de autoilusão. Ela é um método que direciona você para si mesmo. Porque em algum momento da sua vida, você se perdeu de você mesmo. Você perdeu o controle sobre o seu corpo. Você perdeu esse poder que você tem, que esqueceu que tem. Então, a visualização, ela vai te ajudar a repensar todas essas questões, né? De um sistema imunológico forte, porque você nasceu com um sistema imunológico perfeito, né? Ao longo da sua vida, você foi desaprendendo que você tem um corpo perfeito, que ele funciona bem, e agora você está retomando isso. A qualquer tempo nós podemos fazer isso. E este é o seu momento. Então, muito cuidado com o relaxamento. Talvez você possa ter diversos tipos de relaxamento. Em algum momento a gente vai falar de alguns tipos de relaxamento, né? E você vai se adaptar a algum deles. E a visualização é um processo importantíssimo dentro do programa Simonton. E você deve realmente se ater à visualização. Vai chegar um momento, eu garanto para você, que as visualizações serão feitas assim, quase que imediatamente, né? E você vai perder tempo nesses 21 dias ou um pouco mais, fazendo 3 vezes ao dia. E depois basta você lembrar que você tem um sistema imunológico perfeito. E que você quer viver, que você tem direito à vida, e quem manda no seu corpo é você. Então, isso vai começar a ficar automático. Algumas vezes a gente precisa retomar esse processo, né? Fazer um check-up, fazer uma revisão, e a gente demora um pouquinho mais. Mas na maioria das vezes você já vai fazer isso automaticamente. Por isso que é muito importante você fazer isso conscientemente, pelo menos nesses 21 dias, por 3 vezes ao dia. Acho que pode ser quando você acorda, ao ir deitar, em algum momento do dia. De repente, quando você estiver fazendo a quimioterapia, é um momento que você vai passar um tempo grande lá e você pode fazer a visualização. Se você tiver muita dificuldade, você pode até gravar. Hoje os celulares sempre tem um gravador de voz, você pode pôr uma música relaxante no começo, lá no fundo, e depois utilizar com a sua própria voz todas as etapas que já foram descritas do sistema imunológico. Bom, eu fico muito grata que você está aqui conosco. Nós agradecemos a tua participação, o teu empenho e a divulgação também do nosso programa para que tantas pessoas possam entender que elas têm o poder de combater qualquer doença crônica. Então, passe à frente essa mensagem e também nos acompanhe, faça suas perguntas, tire as suas dúvidas. E a gente sempre coloca os nossos contatos aí para você nos questionar, ou quem sabe até parabenizar ou contar um pouco da sua história. Nós gostaríamos de saber do seu processo. Talvez você tenha uma grande história que possa vir um dia aqui contar para todo mundo ver como o programa Simonton, o relaxamento e as visualizações funcionam. Eu espero você na próxima vez para mais uma conversa sobre psico-oncologia. Abraços.